vamos aqui de volta. Sei que aquele vídeo anterior foi um pouco longo, mas era essencial, tá bom? Agora nós vamos falar sobre equações, certo? Então, o que é uma equação? Primeiro, ela continua sendo uma expressão algébrica, só que o que diferencia uma expressão algébrica de uma equação é justamente o sinal de igual, certo? Então, nas equações agora vai aparecer os sinais de igual. Então, vamos lá. Equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade, ok? Ela foi criada para ajudar as pessoas a encontrar soluções para problemas nos quais o número não é conhecido. Só que, pessoal, agora que nós vamos falar sobre soluções de equações, nós temos que voltar um pouquinho em assuntos que nós viemos vendo desde lá da quarta, quinta série. Por quê? Tem que chamar a atenção de vocês aqui. Primeira chamada de atenção é a questão do jogo do sinal, certo? Sempre que eu tiver um número positivo multiplicado ou dividido por outro número positivo, o resultado será positivo. Se eu tiver um número negativo multiplicado ou dividido por um número positivo, o final será negativo. Se eu tiver um valor positivo multiplicado ou dividido por um número negativo, o resultado negativo. E se eu tiver um número negativo multiplicado ou dividido por outro número negativo, o seu resultado será positivo, certo? Então, esse joguinho de sinal aqui, pessoal, é muito importante mesmo. Então, é bom decorar, é bom colocar na parede, sempre olhar, visualizar, tá bom? Então, isso é muito importante, certo? O que é outra coisa importante nós saber para resolver as equações? Primeiro, que nós sempre resolvemos quem está dentro dos parênteses, depois quem está dentro dos colchetes e, por último, quem está dentro das chaves. Respeitando qual ordem, né, das operações. Então, aqui nós primeiro resolvemos parênteses, colchetes, chaves. Só que nós temos uma ordem dentro das operações. E nas operações matemáticas básicas que vocês precisam, né, nós temos a potenciação ou a radiciação, certo? Então, a potência ou a radiciação, e sempre uma é o inverso da outra. Então, elas duas não têm preferência, eu sou a melhor. Não, as duas têm a mesma preferência. Na leitura matemática, né, quando a gente estiver lá fazendo a leitura matemática, que é sempre da esquerda para a direita, quem aparecer primeiro eu resolvo. Só que lembrando, respeitando esses caracteres, parênteses, colchetes e chaves. Depois, a multiplicação ou a divisão, certo? A multiplicação e a divisão, elas também não têm quem vem primeiro, é na leitura, certo? E por último, a soma, né, que é a nossa adição, ou a subtração, certo? A diferença. Então, qual é a hierarquia entre as operações? Potência ou radiciação, multiplicação ou divisão e, por último, soma ou subtração, certo? E sempre que nós vamos trabalhar com uma equação, nós temos o primeiro membro, o sinal de igual e o segundo membro, certo? Sempre que nós vamos levar algo de um lado para o outro, sempre que nós vamos trocar aquele monômio de lado, nós invertemos as operações. Então, se ele de um lado, vamos supor, se aqui no primeiro membro ele é potência, ele vai para o segundo membro, ele vai como radiciação. Ou se no primeiro membro é radiciação e ele vai para o segundo membro, ele vai como potenciação. Mesma coisa, ó, se ele é multiplicação no primeiro, vai para o segundo, ele é divisão. Se ele é divisão, vai multiplicação.
E se é soma, vai subtração. Então, sempre lembrar também que o inverso da potência, radiciação. Multiplicação, divisão. Soma, subtração. Sempre que eu trocar de homonômio de lado da igualdade, eu tenho que inverter a operação. Mas olha só, agora é um bom momento para você pausar o vídeo e copiar isso aqui no caderno, que é muito importante. São apenas 5 regras, certo? Então, dá uma pausa, congela ali, ó, copia, beleza? Primeira regra aqui, pessoal. Do lado direito da igualdade, só permanecem números que não possuem incógnitas. Do lado esquerdo, apenas números que possuem, ou vice-versa. Segunda regra, para trocar o número de lado, possuindo ou não incógnita, é necessário trocar o sinal deles, que é aquilo que eu acabei de falar anteriormente. Trocamos as operações. Regra 3. Feitos os passos 1 e 2, realize os cálculos que forem possíveis. Lembre-se de que os números que possuem incógnitas podem ser somados e se a incógnita for a mesma, tá bom? Para isso, some apenas o número que as acompanha. Regra 4 e 5. Ao final, deve-se isolar a incógnita, né? Porque a gente está buscando o valor dela. Para isso, o número que a acompanha deverá ser passado para o outro lado, o direito da equação, dividindo os seus componentes. A quinta e última regra, se for necessário trocar de lado o número que está no denominador de uma fração, ele deverá passar para o outro lado multiplicando, que é aquela regrinha que eu falei no início lá. Vamos fazer um exemplo aqui juntos, nós dois. Então, vamos lá. Qual é o valor de x? Quanto vale meu x para esta igualdade ser válida? Nós poderíamos ir por tentativa e erro. Se meu x for igual a 1, então 4 vezes 1, 4. 4 mais 4 daria 8 aqui. Só que aqui, ó, 2x, 2 vezes 1, 2. Menos 8 daria menos 6. Então, ó, são igualdades diferentes, não vale. Vamos tentar o 2, né? Então, se meu x for 2, 4 vezes 2, 8. Mais 4, 12. 2 vezes 4, vezes 2, 4. 4 menos 4, menos 4. Tá vendo? Ó? Por tentativa e erro não dá. Então, por isso que nós resolvemos utilizando aquelas regrinhas lá. Então, ó, utilizando a primeira regra, separar as letras dos números. Então, nós temos aqui, ó, eu vou ter que pegar esse 2x e levar para o outro lado lá. E pegar esse 4 que não tem e levar para lá. Então, nós temos o 4 manteve. Então, 4x não mexe. Aqui não é, se eu não tenho sinal, significa que ele é positivo. Então, eu tenho mais 2x. Vou levar ele para o outro lado da igualdade, que vem como menos 2x. Sinal de igual. Agora, ó, o 4, ele está somando. Ele vai para o outro lado, subtraindo. Só que, ó, eu já tinha o menos 8. E agora, ó, menos 4. 4x menos 2x, ou seja, eu tenho R$4, gastei 2. Fiquei com R$2. Eu devia R$8, peguei mais R$4 emprestado. Então, menos com menos, eu vou somar e conservar o sinal. 8 com 4, 12. Aqui, ó, está tendo uma multiplicação. Ó, está tendo uma multiplicação. Vou jogar para o outro lado, porque eu tenho que fazer o quê? Isolar a minha incógnita. Então, ó, menos 12, que já estava. Então, está multiplicando, o inverso da multiplicação, ele vai vir para cá dividindo. Então, agora, ó, o meu x é igual a menos com mais, menos. 12 dividido por 2, 6. Então, o meu x vale 6. Eu vou fazer aqui no ladinho, agora, para vocês verem que o resultado é o mesmo, certo? Só que daí agora eu vou fazer o quê? Eu vou inverter. Em vez de eu mandar o 4, eu vou mandar esse x para lá e vou trazer este 8 para cá, certo? Porque não importa o lado da igualdade, certo? Tem que dar o mesmo valor. Então, agora, ó, o 4 manteve. Ó. Não, 4 manteve. Esse 8 estava negativo, ele vem positivo. Então, mais 8. Agora eu tenho o quê? O 2 não mantive. Esse 4 estava somando. Ele vai vir subtraindo. Então, agora, ó, 4 mais 8, 12. Igual. Eu tenho R$2, mas eu devo 4. Eu pago e fico devendo 2. Então, agora, está multiplicando,
passa dividindo. Só que tem o 12, ó, menos 2. Então, mais dividido mais com menos 12 dividido por 2, 6. Ó, só que aqui eu tinha x igual a menos 6. E aqui eu obtenho 6. Menos 6 igual a x. Tranquilo? Beleza? Fácil, né? Vamos para mais um exemplo. Sabendo que a soma de dois números consecutivos é igual a 11, quais são esses dois números? O que são números consecutivos? É aquele número que vem um após o outro. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ao infinito e além. Então, 1 e 2, 2 é consecutivo do 1. Então, é um que vem após o outro, certo? Mas então, nós vamos ter o quê? Se nós temos números consecutivos, então, se eu tenho, por exemplo, aqui um valor x, né? Qual será o próximo número aqui? Será eu adicionar 1 a esse primeiro aqui. Então, o próximo número vai ser quem? X mais 1. E quem será o próximo, né, do x mais 1? Seria eu adicionar aqui. Então, seria x mais 2, certo? Então, isso seria números consecutivos quando que eu não sei. Só que aqui ele está falando aqui, dois números consecutivos. Então, primeiro número, x, mais, ó, dois números consecutivos, cuja a soma deles, né? Então, mais o próximo, x mais 1. Isso aqui é igual a 11. Então, dois números consecutivos, x mais 1. Então, agora, os monômios iguais, eu somo x mais x, 2x. E esse cara aqui que não tem x, eu tenho que jogar ele para o outro lado. Então, vai ser igual a quem? A 11 menos 1. Então, logo, quem quer? Eu vou ter 2x igual a 11 menos 1, 10. Então, agora, ó, está multiplicando, então x vai ser igual a 10 dividido por 2. Logo, x é igual a 5. Então, aqui é 5, certo? Então, é só 2. Então, vai ser 5, ó, 5 mais 1, 6. Então, 5 e 6 somados dá 11. Fácil, né? Tranquilo. E agora, para finalizar a nossa apostila, nossos vídeos, né? Para também não ficar muito longo, a gente vai falar sobre proporcionalidade. O que é proporcionalidade? A proporcionalidade é uma relação de proporção existente entre duas razões, podendo esta ser inversa ou direta, certo? Calma aí. Isso daqui é praticamente a questão da regrinha de 3, tá bom? Então, olha só. Grandezas diretamente proporcionais. Quando eu tenho grandezas diretamente proporcionais, são aquelas que quando eu aumento uma, a outra aumenta. Ou se eu diminuo uma, a outra também diminua. Olha só aqui, ó, um exemplo. Ó. Eu fui lá e comprei 3 cadernos. Eu paguei R$ 8,00. Depois, eu comprei 6 cadernos. Paguei 16. Comprei 12, paguei 32. Comprei 24, paguei 64. Então, sempre foi aumentando. Quando eu dobrava a quantidade de cadernos, dobrava o valor. Então, o que seria isso aí? Então, eu também consigo até, inclusive, descobrir esses valores. E se eu fosse comprar 36 cadernos, quanto que eu iria pagar? Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu posso pegar qualquer um e comparar. Então, C3 cadernos, eu paguei R$ 8,00, em 36 cadernos, eu vou pagar X, certo? Então, vou fazer o quê? Vou ter que pegar, multiplicar cruzado, certo? Então, 3 vezes X, 3x, igual a 8 vezes 36. Vamos terminar aqui. Então, ó, 8 vezes 36. Então, ó, 36 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Então, agora eu vou ter o quê? Eu vou ter 3x igual a 288. Então, x é igual a 288 dividido por 3. Então, vamos pegar aqui, ó, 288 dividido por 3. Pegamos os dois. 3 vezes 9 dá 27. Sobra 1, né? Abaixa o 8. Então, 18 por 3 dá 6. 6 vezes 3, 18, sobrou 0. Ou seja, eu vou pagar dos 36 cadernos, eu vou pagar
R$96. Tranquilo? Proporção diretamente proporcional. Aumentou uma, a outra também aumenta. Só que nós também temos as grandezas inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumentar uma, a outra tem que diminuir. Se eu diminuir uma, a outra tem que aumentar. Isso é muito comum, principalmente na área da física, quando nós trabalhamos com velocidades, certo? Então, olha só, um exemplo aqui para a gente finalizar a nossa videoaula. A medida de velocidade em média em km por hora, medida de intervalo de tempo em minuto. Então, vamos supor assim, ó, se eu estou andando a 90 km por hora, eu vou demorar para fazer tal coisa em torno de 70 minutos. Mas e se eu andar a 100 por hora? Quanto tempo eu vou colocar? Então, tá vendo aqui, ó, eu estava andando numa velocidade, eu faço em determinado tempo. Agora, se eu aumento a velocidade, vou ter que diminuir o tempo. Então, quando isso acontece, para ficar bacana, então nós estamos montando do jeito que está aqui. Só que daí para a gente fazer o cálculo certo, basta fazer o quê? Eu mantenho o jeito que eu tinha aqui e eu inverto esses dois valores. Ó. Então, eu inverto esses dois valores. Certo? Então, eu multiplico cruzado. Ó. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter 100x igual a 90 vezes 70, certo? Então, eu vou ter o quê? X igual a 90 vezes 70, 9 vezes 7, 63. Então, vai dar 6.300, dividido por 100. Sendo assim, simplifico aqui os dois zeros, 63 por 1. Então, logo, x vai ser igual a 63 minutos. Ok? E assim, meus queridos, nós terminamos a nossa videoaula. São 2 vídeos para essa apostila. O vídeo 1 falando sobre monômios, polinômios e expressões algébricas. E o segundo vídeo falando só sobre equações e proporcionalidade. Pessoal, não deixam de procurar o professor, não deixam de buscar, entendeu? Precisando, manda no chat, manda lá no Classroom, pergunte, tá bom, meus queridos? E agora só nos resta o quê? Estudar. Então, até o próximo, beleza? Tchau!